Olá, paz do Senhor a todos. Que Deus venha abençoar grandemente a tua vida. Sou o pastor Alcides Neto, pastor da Moriá Igreja com Propósito. O objetivo de estar aqui hoje gravando esse vídeo, coisa que não tenho nem muito costume de fazer, estou eu aqui na sala da minha casa, sentado, lendo um pouquinho a palavra e vejo a necessidade de falar um pouquinho. Eu quero pedir uns minutinhos da sua atenção. Estou lendo aqui no Salmos de número 46. E Salmos 46 ele diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio, a nossa força, sempre a nos socorrer em tempos de aflição. Em algumas traduções diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O que me preocupa muito, o que tem nos preocupado muito como igreja, é a questão do que nós estamos passando. E eu vi algumas postagens e dizendo que as igrejas estão fechando, se você é contra ou a favor do fechamento das igrejas. Aí pessoas se posicionam dizendo que são contra o fechamento de igreja, outros são a favor do fechamento de igreja. Aí você vê pastores dizendo que tem que a igreja fechar, outros dizendo que não, a igreja tem que se abrir. E eu vou dizer para você o seguinte: a porta da igreja, a porta em si, ela pode estar fechada, mas a igreja não. A igreja do Senhor, ela tem que se manter viva, aberta. Nós não temos reuniões em cultos coletivos, mas a igreja viva, você, igreja, nós temos que nos manter abertas e vivas. Entenda o seguinte: eu não estou dizendo templo, culto religioso, uma missa, um culto cristão, evangélico. Não estou dizendo culto, eu estou dizendo igreja. Nós sermos igreja, nós estarmos abertos, nós continuarmos sendo referência para esse mundo sem referência. Você percebe que referência é muito sério, porque quando você quer chegar em um determinado local e aí a pessoa não conhece a rua, ela vai pensar: mas é perto da onde? Você vai dizer: é perto do mercado tal, ou é perto da farmácia tal, é perto daquela casa grande. Se torna uma referência, e a igreja precisa ser essa referência no mundo. Quando o mundo tiver de necessidade, quando o mundo passar por dificuldade, as pessoas têm que olhar e dizer assim: nós precisamos da igreja. E aí eu digo igreja não placa, não denominação, mas eu digo igreja eu e você, pessoas, nós, vivo. Essa semana eu tive a alegria de ver, por exemplo, os vizinhos da minha casa aqui me procurando, e minha esposa, para irmos orar por eles. E aí ele disse: olha, pastor, eu queria que o senhor orasse mais vezes, eu queria que tivesse sempre orar na minha casa. E é bom isso. As pessoas aqui na rua de casa, quando procuram, o pastor ora por nós, procura uma referência. Você tem sido referência? Você tem sido referência na vida das pessoas? A igreja precisa ser referência. Eu vou dizer aqui, eu como pastor da igreja Moriá, Igreja com Propósito aqui em São Carlos, e digo também como pastor da igreja em Descalvado, que nós não vamos ter cultos presenciais de acordo, seguindo as regras e as normas nesses próximos 15 dias. Mas a igreja, o templo estará aberto todos os dias. O templo estará aberto o dia inteiro e a noite aberta para que as pessoas busquem o refúgio, busquem a força e busquem a referência, como nós, igreja. Não teremos culto, mas seremos igreja. Iremos fazer visitas, iremos orar, porque entendo de uma maneira especial que a igreja precisa se levantar. A igreja precisa sair desse comodismo que muitos anos tem ficado, de pessoas omissas buscando apenas o financeiro.
buscando apenas dinheiro, sem se preocupar com a alma, sem se preocupar com pessoas, sem se preocupar com família sendo destruída, sem se preocupar com alimento físico e espiritual. Precisamos ser igreja. Precisamos levar as coisas a sério. Eu digo aos pastores, amigos e muitos que temos por aí: vamos cuidar e fazer com que nós, igreja, seja referência, não como templo, mas como vida. Não como apenas um templo de paredes, mas uma igreja viva, onde as pessoas nos procuram e aonde nós servimos de bênção para cada um. Chegou o tempo de ser aquilo que Deus espera de nós, uma igreja viva. Eu não sei quanto tempo vai durar isso, mas vai passar. Deus me disse esses dias, eu tenho uma ministração lá no, se você quiser um dia ver, lá no nosso YouTube da Moriá, a página da igreja na Moriá, vai lá no YouTube, você vai ver, tem uma mensagem minha que diz assim, ó, vai passar, eu creio que vai passar, isso vai passar. Mas enquanto não passa, precisamos ser igreja. Enquanto não passa, precisamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, igreja. Não é hora de ficarmos pensando e se o batismo é imersão ou é aspersão, se o batismo no Espírito Santo fala em línguas ou não fala, se existe a prosperidade, a teologia ou não, e sermos igreja para quem está aflito, para quem está precisando. Pessoas estão morrendo, pessoas estão aí caminhando para uma morte, nós não estamos fazendo nada. Pastores, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa para essas pessoas. Como igreja. Como igreja precisamos fazer alguma coisa. Quando o salmista escreve que Deus é o meu refúgio, pensa comigo. Refúgio não é casa. Refúgio não é moradia. Refúgio é um abrigo temporário. Precisamos ser esse abrigo temporário para as pessoas em tempos difíceis. Seja o abrigo temporário para as pessoas em tempo difícil, assim como Deus é para mim e Deus é para você. Tem pessoas que precisam da igreja para se aproximar a Cristo. Pessoas que precisam da igreja para se aproximar de Cristo. E o nosso papel é ser igreja. O nosso papel é viver igreja. O nosso papel é refletir igreja. O nosso papel é ser igreja referência. Lembra que eu não estou dizendo denominação, não estou dizendo placa de igreja, não estou dizendo prédio, eu estou dizendo eu e você precisamos ser igreja. Fica essa palavra de meditação. Vamos ser igreja, irmãos. Vamos. Em nome de Jesus. Nós ali na Moriá vamos estar abertos todos os dias. Não com reuniões, mas ali. Se você quiser sentar ali, vir um dia, ir lá e conversar e orar comigo, com os obreiros e os irmãos que estarão na igreja, é bem-vindo. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus venha te abençoar de maneira especial. Obrigado por você me ouvir. Obrigado por tirar alguns minutos me ouvindo. Que Deus venha abençoar a tua vida de maneira especial. Em nome de Jesus, e a palavra que eu digo vai passar. Acorda, igreja. Vamos despertar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.